Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor, Deus te abençoe, você é uma bênção, um renovo da alma para a sua vida. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez aqui em mais um RenovaCast, em mais uma oportunidade graciosa que o Senhor está nos franqueando, de estarmos aqui conversando, dialogando a respeito da palavra de Deus, a respeito das Sagradas Escrituras, sempre trazendo uma abordagem, um tema que vai nos trazer crescimento e aprofundamento dentro da perspectiva espiritual, da perspectiva bíblica, e que vai fazer com que nós venhamos a crescer, progredir e despertar em nós alguns questionamentos, algumas indagações, para fazermos uma autoanálise, uma reflexão a respeito de como está a nossa vida, de como está a nossa caminhada, seja no aspecto familiar, seja no aspecto emocional, no aspecto espiritual, nosso relacionamento com Deus. E aqui sempre trazendo aqui convidados que vão trazer suas experiências, e essas experiências, de certa forma, acrescentar, agregar na sua vida, juntamente com essa junção da experiência com a palavra de Deus, que com certeza faz aí essa combinação maravilhosa e traz aí conhecimento, informação que vai agregar positivamente em nossas vidas. Então estamos aqui em mais um RenovaCast. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe, e eu te convido desde já a se inscrever no nosso canal. Você vai aí, se inscreve, logo após você clicar lá na palavra inscrever, você aperta o sininho lá, um sino, clica no sininho. Aí você vai nos nossos vídeos, aí são mais de 11 mil vídeos para abençoar a sua vida, com os mais diferentes temas, palavras de oração, e o nosso RenovaCast aí já no diversos episódios que você pode aí acessar, e você dá aquele likezinho, ó, legalzinho, a curtida, comenta, compartilha, pede oração, deixa aí a sua opinião a respeito do tema que está sendo abordado, o que você acha, o que você pensa diferente, porque é bom a gente trocar conhecimentos, que nós vamos aí estar, de certa forma, crescendo, né? Nós temos que ser igual esponja, absorver, Então, coloque o seu entendimento a respeito do tema que é abordado. E antes de nós partirmos aqui para a conversa que estaremos tratando nesse momento, vamos apresentar aqui os nossos livros. Você ainda não adquiriu o nosso livro? Olha aí. Radiografia para o Líder, o Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida, é o primeiro livro. Vamos ler aqui pelo menos aqui o início da primeira estrofe aqui do resumo do livro. Sabes que radiografia é um mecanismo que auxilia no diagnóstico e tratamento de problemas, visto que se extrai algo internamente, externando, ou seja, trazendo a visibilidade com o intuito da resolução. Quer dizer, se na radiografia normal a pessoa está passando por alguma situação, uma dor interna, a pessoa não sabe o que é, você vai lá no especialista, no laboratório, que possui a máquina, o instrumento próprio para isso aí, ele vai bater uma radiografia e observar através daquela imagem o que está acontecendo, a anormalidade. Da mesma forma aqui, é uma radiografia, mas não do corpo, mas da alma. E qual é o instrumento que bate essa chapa da alma? Você vai saber adquirindo o livro. Segundo livro, Líder, quem você representa? Uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Tendo aqui também uma parte da primeira estrofe aqui, do resumo do livro, vai dizer o seguinte: civilizações sempre procuraram localização, pois a falta dessa colocaria a perder a geração. Então é algo interessante, né? As gerações em épocas anteriores, até hoje, né, a pessoa procura localização. Você observa que os grandes navegadores, né, dizem que foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, né? Essa história tem vários relatos, né? Não podemos acreditar em tudo que se coloca aí. A gente come tanta coisa aí e pensa que é verdade, vai acreditando que é verdade e vai passando para frente como verdade. Olha, questione, procure. Álvares Cabral descobriu o Brasil. Eita, interessante. Então, trazendo já sobre essa perspectiva, já que ele descobriu, né? Você aprendeu isso, eu aprendi também. Então, ele se localizava através de vários meios de navegação, para saber a localização das embarcações. A bússola, muito obrigado, pastor. A bússola para saber se localizar. Da mesma forma, na nossa vida, nós precisamos de uma bússola que venha nos nortear, né, pastor? Aí meia
as desorientações que a gente porventura esteja passando na vida. E que bússola é essa? Quem você está representando nesse mar da vida? Quem? Adquira o livro, você vai saber. Terceiro livro, Líder, quem é você? Um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. Tendo aqui também uma parte do pequeno trecho da primeira estrofe, mas é o seguinte: não importa a época que o líder tenha adentrado neste mundo. O que é comum a todos, indistintamente, é que nas fases iniciais da vida existe a necessidade de copiar alguém. Como, por exemplo, no falar, no mandar, etc. Então, a gente nasce, né? É Ctrl-C, Ctrl-V. Você aprende a falar observando seus pais, as pessoas próximas falarem. Né? Você aprende a andar observando as pessoas também andarem. Tem até uma certa história, esqueci agora o nome do abençoado, que é um garoto, aconteceu na França. Esqueci agora mesmo o nome dele. Que foi uma criança que se perdeu, os pais perderam ele. Né? Você pensa que é um filme, mas são fatos reais, verídicos. Acho que é Iron, esqueci agora, meu Deus amado, esqueci o nome do abençoado. Foi perdido, e ali ele foi criado por lobos. E ali, com o passar do tempo, ele cresceu em meio aos lobos ali, e alguém descobriu ele ali na floresta. Aí trouxeram ele de novo ao convívio da sociedade, ao convívio humano. Estava todo cheio, os seus cabelos aqui no corpo eram grandes, as unhas cresceram, e ele andava de quadrúpede, né? Andava de 4. Aí alguns pesquisadores, alguns médicos, resumindo aqui a história, observaram e deram ele como louco. Não, esse é um louco, é lunático, perdeu a consciência, mas teve um médico que acreditou nele. Ele disse: não, isso não é loucura não. Isso é hábito. Olha como é que o ser humano é. Isso aí é questão do ambiente onde ele foi moldado. E esse médico trouxe para a sua casa para conviver com ele, para criá-lo e ali estudar aquele rapaz. E à medida do tempo que ele foi convivendo com o médico ali, ele deixou de andar de 4 e começou a andar ereto, já reto. Por quê? Porque observou as outras pessoas andarem assim. Deixou de rosnar, deixou de comer com as mãos e começou a comer com os talheres. E aos poucos foi absorvendo as características da sociedade de um ser humano comum, como todos os outros. Porque, já diz um certo filósofo, não sei se é Aristóteles, que o homem é produto do meio. Então, ali, de certa forma, há uma certa verdade nessa frase, né? Alguns pontos que a gente pode questionar, mas observando isso aí, na história desse rapaz, aconteceu isso aí. Né? Você pode pesquisar, esqueci até o nome, rapaz, do abençoado aqui. Aí você coloca lá, acho que foi na França. E com o passar do tempo, ele foi readquirindo os hábitos da questão do ser humano e se desenvolveu e foi observando essas características. Então, conforme diz aqui, ó, no início do vídeo, nós copiamos as pessoas. Eita, mas a gente gosta de copiar, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Né? A gente gosta de querer ser os outros. Não, você tem que ser você mesmo. Todos nós somos diferentes. E aí está a beleza, a singularidade de cada um de nós. Nós somos diferentes. E é esse o apreço que nós temos. Você não precisa copiar ninguém. Você é autêntico, seja você. Se você for você mesmo, você vai brilhar em qualquer situação, você não vai precisar se angustiar, se oprimir. Eu queria ser igual fulano, você vai se arrebentar, né? É um peso, é um fardo que você coloca sobre você. E Cristo não traz fardo, ele traz paz, tranquilidade. Quando você encontra com Jesus, você aprende a saber quem você é em Deus. Amém? Graças a Deus. Então vamos aqui para o nosso podcast, RenovaCast. Temos aqui a presença especial, mais uma vez, ilustre. Eita, é uma bênção receber aqui pessoas tão agradáveis. Pastor Antônio Carlos, missionária Delice, né? Evangelista Carlos Leite também, que nos trouxe aqui, esteve conosco aqui. Vai estar conosco também em outras ocasiões. A palavra também abençoada. São pessoas aí, eita, que eu estou aqui crescendo aqui com as conversas aqui, com esses abençoados aqui. Com certeza outros estarão conosco aqui, estaremos aí conversando com outras pessoas e cada um que vem traz a sua participação, traz a sua palavra e isso traz crescimento para cada um de nós. E aqui mais uma vez a presença ilustre aqui, Pastor Antônio Carlos, né? Pereira Leite. Pastor Antônio Carlos, estaremos hoje tratando sobre o tema a identidade do povo de Deus. Pastor Antônio Carlos, seja bem-vindo. Já quero franquear aqui a oportunidade para o senhor trazer a sua palavra inicial e também já iniciar com a oração, abençoando aqui o nosso podcast, abençoando
telespectadores que estarão acompanhando aqui. Vamos orar. Queremos agradecer os ouvintes, as pessoas que estão acessando esse vídeo. Que Deus abençoe você e tua família. Vamos orar. Pai eterno, Senhor da glória. Graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade, por mais um dia que o Senhor nos concede estar aqui para falar do teu reino. É verdade, Jesus, é verdade. Pedimos o teu Santo Espírito que possa abrir nossa mente, nosso coração e nos renovar e nos dar, Senhor, a palavra na hora certa, para a honra e glória do teu nome. Abençoa os ouvintes, todos que vão assistir, Pai. Que o Senhor possa estender as mãos e abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Antônio Carlos, estaremos aqui tratando a respeito da identidade do povo de Deus. Quando se fala em identidade, tem algumas características, algumas peculiaridades que fazem parte da identidade de um povo, né? Podemos observar a questão da língua desse povo, a questão da sua cultura, dentre outros aspectos nós estaremos aqui tratando. Então, é algo importante que faz parte das características de um povo. E Deus, ele, quando escolheu e, de certa forma, designou alguém para, assim, trazer como algo diferente a identidade do seu povo, ele passou para, tipo, uma construção. Né? A identidade de um povo, ela é construída com o passar do tempo. Ela é construída com o percurso do tempo, características, peculiaridades que vão se agregando e vão formando aquele povo que vai criando a sua identidade, como já falei, torno a repetir, questões culturais, a questão da língua. Então, olhando para a questão da construção, é algo que começa, o nome já fala, algo inicial, não é uma reforma, é uma construção. Então, trazendo aqui para facilitar o nosso conhecimento, facilitar o entendimento aqui dos nossos ouvintes e telespectadores, quando se fala em construção, né, pastor? Você vai construir uma casa, né? O pastor deve ter essa experiência, né, pastor? Construir casa, né? Vai se construir uma casa. A primeira coisa que faz é escolher o terreno, né, pastor? A primeira coisa é comprar o terreno. Isso, comprar o terreno, né? Compra o terreno e aí você vai construir, né? Fazer a planta, né? Aí faz a planta, né? Faz a planta, aí vai buscar uma pessoa que realmente capacitada, é um técnico para poder aí desenvolver a planta da casa, né? Certo. Aí a primeira coisa que vai fazer é o alicerce. O alicerce, né, pastor? Vai fazer o alicerce para poder levantar a casa, o prédio, né? Então, de acordo com a construção, você vai ter o quê? Uma profundidade, né? Aí depende da construção, né? A construção, você vai ter uma profundidade para sustentar a construção, né? Então a base é muito importante. Então, o importante, então, pastor, aí, colocando aí, você vai depender, então, o que você quer fazer, né? A pessoa quer fazer uma casa, ou então um sobradinho, sim, um prédio, então... A profundidade vai ser maior, né? Vai ser maior, Quanto maior for o prédio, maior é a profundidade. Maior é a profundidade. Porque o que vai sustentar a casa, o prédio, é o alicerce. É o alicerce, né, pastor? Que vai sustentar. Tá tudo na base, né? Tá na base, né, pastor? E aí que começa a construção. A construção. E quando vai se fazer esse alicerce, pastor, existe muita dificuldade, né? Tem que cavar, né? Tudo, né? Tem que fazer o aprofundamento ali da escavação da terra para encontrar um solo rochoso, né? Tem que encontrar, né? Ali a rocha. Sim, para poder estar firme, para sustentar porque senão, a construção. Senão, pastor, pode ser que lá na frente, quem sabe, uma ventania, não sei, né? Pode cair, né? Dependendo se for mal feito ali a base, né? O prédio pode vir abaixo, pode cair. Pode vir abaixo, né? Então, toda a segurança do prédio começa na profundidade. Da base, a né? base, o alicerce, né? Então, observando isso aí, pastor, Deus, ele teve esse cuidado, né? Quando ele foi construir a identidade do seu povo. E, como o pastor falou aqui, primeiro você escolhe o terreno, compra o terreno, né? E ali vai trabalhar em cima do terreno. E ali, e começa do zero mesmo, né? E ali me faz lembrar de Abraão, né, pastor? Deus escolheu ali um homem para em cima dele criar uma base, né? Depois nós vamos ver lá na frente que a base espiritual do povo de Deus é Cristo, mas começando aqui já em Abraão, Gênesis, acho que é capítulo 12, né, pastor?
Deus ali escolhe Abraão, né, pastor? Escolhe Abraão para ali. O que foi que Deus fez? Deus chamou ele para quê? Deus ali, ele do meio do povo todo corrupto, né? Certo. Aí não tinha nenhum ali que representava Deus. Certo. Deus se agradou de Abraão, né? Se agradou de Abraão. Se agradou de Abraão, escolheu Abraão e fez para ele um convite. Um convite. Deus faz um convite para Abraão e logo em seguida faz a promessa. Ah, ele fez um convite e uma promessa. Uma promessa. Então o convite era para que ele saísse. Deus queria trabalhar com Abraão. Então tu tem que sair da tua terra, tu tem que sair do meio da tua parentela e da casa do teu pai. Primeiro passo. Se você ouvir e sair daí, aí eu tenho uma promessa na tua vida. Eu vou te abençoar grandemente, eu vou engrandecer o teu nome e tu será uma grande nação. Olha, então Abraão se interessou. Ele não conhecia Deus, não conhecia nada, mas todo homem é interessado e buscar vantagem, né? Então Abraão... A proposta foi boa, né? Foi boa, Abraão gostou da proposta. Vou agradecer teu nome. Não, né? eu vou te abençoar grandemente. Você é um homem abençoado. Depois eu vou engrandecer o teu nome e tu será uma grande nação. Quem rejeita uma proposta dessa? Quem é que rejeita, né? Abraão foi com tudo. Largou tudo, não pensou e foi acompanhar Deus, né? Foi acompanhar Deus, né? E aí começa a caminhada com Deus. A caminhada com Deus. Então a gente observa lá em Gênesis 12, né? Do 1 ao 13, ele vai dizer: ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. E te abençoarei, te agradecerei, e ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, versículo 3, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, uma das características que começa a ser construída ali, pastor, que eu identifico, da identidade do povo de Deus, é que o povo de Deus agora teria que crer, quer dizer, algumas características. Primeira, Deus pede para ele sair, o senhor colocou aí, né? Sair do meio dos seus, né? E eles estavam ali numa situação, não eram... Abraão se destacou dentre eles, né? Quer dizer, que Deus não queria que se misturasse, né? Então, se separa. Então, uma primeira característica, Deus quer que o povo dele esteja separado, né? Separado. A segunda é acreditar num Deus invisível, humanamente falando, porque aquele povo, ele tinha ídolos, deuses palpáveis. Então, uma das características da identidade do povo de Deus que começa ali o alicerce é acreditar num Deus invisível, né, pastor? Deus invisível. Não vê, né? Aí onde começa a questão da fé. Nós somos chamados, já iniciando já a partir de Abraão lá, a acreditar naquilo que nós não vemos, né, pastor? Por isso que Abraão foi conhecido como pai da fé, né? Pai da fé. Porque ele partiu sem ver nada. Partiu sem ver nada. Só por uma promessa. Uma promessa. Então Deus começou a trabalhar com Abraão, né? Então, e Abraão não desistiu, né? Não desistiu. Não voltou atrás. Não voltou atrás. Então, uma das características da identidade do povo de Deus é a fé, né, pastor? Quer dizer, mas, de certa forma, a gente observa hoje em dia que estão tentando materializar a fé, né? Nós somos chamados para... É o que diz lá Hebreus, né? Hebreus... É o que diz lá em 2 Coríntios 5:7, né? Nós somos guiados por vista e não por... Nós somos guiados por fé e não por vista. Não por vista, né? Por que Deus falou isso? Porque naquela época lá de Moisés, Deus guiava o povo dele no deserto pela vista. À noite, uma coluna de fogo. Sim. E durante o dia, uma coluna de nuvem. Então era pela vista. Então eles ficaram 40 anos sendo guiados vendo as coisas. Milagre. Tanta coisa, né? Deus foi guiando eles pela vista. Eles via o mar vermelho abrindo, passando, a pé chuto. Então aquele povo, eles seguiram Deus pela vista. Pela vista, né? Pois é. Agora, quando chega na nova aliança, aí muda, né? Sim. Aí agora nós somos guiados, o povo de Deus agora é guiado pela fé. Pela fé. Você não vê, mas você crê. E aí começa a caminhada e começa a identificação.
Então, para a gente partir, eu tenho observado, para uma identidade, voltando aqui para o ser humano. Quando uma criança nasce, a primeira coisa que o pai faz é registrar o menino, né? Certo. Vai no cartório, registra aquele menino e ele, no registro, ele vai ter o nome dele. O pai já escolhe o nome, dá um nome para ele. Ali está a filiação do pai e da mãe. Quer dizer, no caso, a filiação é a origem daquela criança, né? É, quem é os pais dele, tá ali no registro. Certo, No filiação. cartório, filiação. Certo. O nome do pai, nome da mãe, o lugar que tu nasceu, o país que tu nasceu, a cidade que tu nasceu. Então ali vai fazendo o registro do menino. A data em que nasceu. A data que nasceu. Então, registra o menino tá pronto, tá registrado. Quando o menino começa a crescer, que já tá grande, aí o menino vai fazer a sua identidade. Mas é baseado no registro. A identidade do menino que ele vai tirar agora, o RG, essa identidade, está baseado Naquele primeiro documento. que é o registro. Registro de nascimento. Então ele leva o registro lá na lei, né, na justiça, e pelo registro ele adquire a sua identidade. A cor, o nome do pai, da mãe, né, o lugar que ele nasceu, a cidade, o país. Então tá tudo na identidade. Então esse menino é filho de José Pereira Leite. Esse menino é filho de Maria da Silva. Esse menino, o nome dele é José. Ele nasceu na cidade de Imperatriz. E ele, a capital é São Luís. E ele é brasileiro porque nasceu no Brasil. Então ele tem aquela identidade onde ele for. O pessoal vai ver, sabe se ele é estrangeiro ou brasileiro, né? Sim. Ponto. Certo? Certo. Agora, vamos voltar para o povo de Deus. Agora, quando você nasce de novo, Jesus falou ali para Nicodemo, aquele príncipe, quando ele foi dizer para Jesus que Deus era com ele porque ninguém poderia fazer aqueles milagres, maravilha que Jesus fazia se Deus não fosse com ele. Mas Jesus já foi logo direto no que interessava. É necessário o homem nascer de novo. Nascer de novo? Como é que pode? O homem depois de velho, nascer de novo, entrar no ventre da mãe? Não. Tem que nascer de novo. Porque senão ele não pode entrar no reino de Deus. E para nascer da água do Espírito, para poder entrar no reino de Deus. Novo nascimento. Tudo bem. Então Jesus falou do novo nascimento. Aí quando você vai lá para 2 Coríntios 5,17, lá diz assim: assim que, se alguém, condicional, se alguém está em Cristo, quer dizer, quem está em Cristo é quem nasceu de novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então aí o que é que nós vamos analisar? Se você nasceu de novo, se você está em Cristo, ele está dizendo que você é uma nova criatura, agora você não é mais cidadão da terra. Você agora é cidadão do céu. Agora seu registro está lá. O seu nome foi escrito lá no céu, lá no cartório do céu. Adquire uma segunda cidadania, né? A cidadania agora é do céu. Tem a terrena que você vai continuar tendo aqui no mundo, porque você enquanto morrer, tá né? vivendo aqui. É. Mas você vai considerar agora cidadão do céu. É uma nova criatura, Jesus disse. Você agora é nova criatura. Pronto, ponto, mudou. Então, lá você tem um registro, aí você vai tirar a sua identidade. Aí a identidade que você vai tirar, meu irmão, agora é de acordo com o país lá do céu, né? Lá tem uma nova lei, um novo estatuto, né? Então você vai ser registrado lá, agora tira a tua identidade. Nessa identidade, aí vai ter as marcas, né? Dessa identidade. Nasceu de novo, é uma nova criatura, agora você é uma pessoa diferente, você é de outro país. Agora é tudo diferente, né? As coisas agora tu vai andar é por fé, não é mais por vista. Agora tu vai ter que amar o teu inimigo. Tu vai ter que orar por quem te aborrece. A nova criatura, agora tá tudo diferente.
Tu vai amar quem te persegue. Então, quer dizer, a marca é o amor. Nova criatura tem essa marca, o amor. Então agora, você sendo um cidadão do céu, você vai ter que mostrar aqui na terra que você agora, o teu pai é Deus. Tu teve um pai aqui, morreu para esse mundo, agora tu tem um pai que está no céu, né? Verdade, pastor. E teu pai é Deus. Sim. Então agora tu vai ter que andar conforme ele andou, que nem está escrito, por exemplo, lá em 1 João 2,6. Lá está escrito assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então agora tu vai andar de acordo com teu pai. Tu vai falar como ele fala. Não é assim? Verdade. Se você está nele, tem que andar como ele andou. Aí como foi que teu pai andou aqui na terra? Tu ainda está aqui. Mas aí tu vai ter que demonstrar agora que tu está aqui na terra, mas o teu lugar, o teu reino não é desse mundo. Foi o que Jesus falou, né? Verdade. Jesus disse, ó, o meu reino não é desse mundo, mas Jesus estava aqui. Aí Jesus disse para os seus discípulos, vocês também não são desse mundo. Olha aí. Vocês agora é cidadão do céu, mudou tudo. Então, quando você tem uma nova identidade, você tem que esquecer aquela identidade velha. A pessoa te ofende, tu não pode pagar com o mesmo mal. É diferente. A pessoa tem que ver em você o que via em Jesus. Então aí que começa a identidade do povo de Deus. Quem são as pessoas que realmente nasceu de novo e tem uma identidade lá no céu? Não é mais terrena aqui. Porque a terrena aqui é ensinada aqui, criada aqui, que te ofendeu, tu ofende. Paga mal por mal. Não é assim? Paga na mesma moeda. Mesma moeda. Aí o que o mundo oferece, você abraça. Aqui você rouba, é a cultura, né? É a cultura, né? A cultura, a identidade das pessoas. Alguns não roubam, outros roubam. Não pode mentir, aqui mente. Pode adulterar, adultera. É desse mundo. Agora, quando você tem a identidade do céu, é filho de Deus, teu pai é Deus, agora mudou tudo. Se não houver essa mudança, transformação, você nunca nasceu de novo. Se as pessoas do mundo não vê Deus na sua vida, né, nunca nasceu de novo. É como diz lá em Hebreu 12:14. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí muita gente interpreta esse versículo diferente. Pensa que quando morrer não vai ver Deus. Não, é aqui. Se você não for uma pessoa realmente que identifica, tem uma identidade de Deus, você só tem que ver em você Deus. Tem que ver em mim Deus. Se não ver, ninguém vai acreditar. Então você sendo um cidadão, uma identidade, uma pessoa lá do céu, teu país é o céu, aqui o mundo tem que reconhecer, tem que ver. Se o mundo não está vendo em nós, que nós temos essa identidade, aí nós não somos cidadãos do céu. Então aqui, tudo que o mundo faz com nós não podemos pagar mal por mal, né? Diferente. Eles fazem o mal, nós retribuímos com o bem. Jesus disse lá, se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Aqui ninguém faz isso. Terrena, identidade de quem tem identidade terrena aqui, se o cara que é teu inimigo te pedir comida, tu não dá. Se ele te pedir água, tu não dá, é teu inimigo. Mas Jesus disse, não, a cultura do céu é outra. Teu inimigo pede de comer, tu dá. Se ele pedir de beber, tu dá. Se ele bater na tua cara, tu dá e entrega a outro. Se ele te pedir para tu andar uma milha, anda duas. Olha a cultura do céu como é diferente. Tudo o contrário, né? Se ele te pedir uma túnica, dê a capa. É totalmente o avesso, né? 360 graus. Tem que... Aí realmente você vai mostrar que a tua identidade, ela mudou. Por aí a gente já começa a ver a identidade do verdadeiro cristão. Então, essas características, né, pastor? Como o senhor colocou aí, que a pessoa, bem colocado pelo pastor aí, o exemplo bem pontual mesmo, bem cheio aí, a pessoa fazendo essa correlação do nascimento de um ser humano aqui quando adentra esta terra,
quando ele adentra, ele tem que se adequar às diretrizes daqui. A primeira coisa do país. Primeira coisa, tem que ser registrado. Primeira coisa no cartório. Não pode andar aí sem ser registrado. Se ele não ser registrado, ele nem existe. Nem existe. Não existe, anda por aí, e ao não existir, ele deixa de se beneficiar de diversos direitos. Que o cidadão da terra, se ele nasce no Brasil, ele tem direitos aqui, né? O que diz lá o artigo 5º da Constituição, do seu caput, vai dizer, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantir-se aos brasileiros, aos estrangeiros residentes no país, o direito da inviolabilidade da vida, liberdade, segurança, propriedade, saúde, liberdade da vida, igualdade, segurança, propriedade. Esqueci o outro ponto. Nos termos desta Constituição. Então, se ele não é registrado, nem... não existe. Ninguém conhece ele, não existe. Uma pessoa que está aí, mas não existe por lei, né? Não existe. Não tem nome dele em lugar nenhum. Então, o primeiro passo é o registro. Tirar o registro da criança. A criança, que nesse caso, como ela não sabe nada ainda, está totalmente ali dependente dos seus genitores, e eles tomam esse primeiro passo por ela. Registra o menino para dizer quem é o pai, quem é a mãe, certo. O nome do menino. E, consequentemente, como o pastor bem colocou aí, já numa fase de maturidade, ele mesmo vai tirar agora a identidade. Não, até os pais podem tirar também. Um menino aí com 7 anos em diante, já tira a identidade. Tira a identidade, e essa identidade... acompanha ele. Isso, essas são peculiaridades que são extraídas do primeiro documento. Do registro. Então... a pessoa nasce em determinado país, ele vai adquirir as características daquele país. A língua, como o pastor colocou aqui, a cultura, bem como tem a culinária do país, a comida. Cada país, você observa, você vê um determinado prato, você vai dizer assim, isso aqui, quando se fala de sushi, você lembra de quem? Japão, né? Você fala aí, uma comida típica aí, são diversos, né? Aí você já identifica por causa da comida daquele país. Se observa uma pessoa de uma determinada nação, né? Eu já passei para o japonês. Você olha para o semblante desse, rapaz, ele é japonês, né? Os olhos são diferentes, são peculiares daquela nação. Você olha para um chinês, você olha para um americano, um libanês, um israelense. Cada um tem a característica peculiar daquela nação. A língua, você identifica, a cultura, as peculiaridades que são distintas, ele vai demonstrar, onde ele passar, não tem jeito. Ele nasceu naquela cultura, né? Aonde ele passar, ele traz consigo aquela carga cultural. E que, de certa forma, vai ser demonstrado, porque ele passou a vida todinha fazendo aquilo, aprendendo aquilo, praticando aquilo, e é o que ele é. Então, da mesma forma, o pastor colocou aqui, abordou de forma bem cirúrgica, que a pessoa também, ela, ao nascimento, você nasce aqui, terrenamente, dentro deste mundo, se encaixa nas questões primordiais aqui, da lei daqui, das leis aqui da terra, mas há uma necessidade de um nascimento também espiritual, para adentrar no reino dos céus e ser considerado cidadão dos céus. E há esse nascimento. Nicodemos, lá no Evangelho de João, capítulo 3, não conseguiu compreender. E olha que era um dos homens sábios, intelectuais da época, e Jesus até joga isso em rosto dele. Rapaz, tu sendo, né? Não entendes isso? Disse, não, senhor, não compreendo. Tenho que voltar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer? Disse, não. Mesmo que isso fosse possível, tu seria a mesma pessoa. Quer dizer, nasceria em pecado da mesma forma. É o que diz lá o salmista no Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me gerou a minha mãe. Então, o nascimento é o nascimento na água e no Espírito. É o nascimento em Deus. E ao nascer em Deus, você se torna agora cidadão dos céus. Né? E quando você tira o seu registro, a identidade do céu, aí Deus te dá um nome, né? Dá o nome, porque né? aqui quando o pai vai registrar uma criança, ele dá o nome, né? É João, é José, Maria. Mas lá no céu, quando você também é registrado agora lá, Deus te dá um nome, cristão. É cristão e também cristão. Por quê? Porque parece com Cristo, parece com Cristo, né? E anda como Cristo, fala como Cristo, é que nem está escrito lá em Atos Apóstolos 11, 11:26, né?
Primeira vez foram chamados de cristão na Antioquia, né? Por quê? Porque eles pareciam com Cristo. Olha aí. Quando eles viram, eles falavam como Cristo, andavam como Cristo, eles são os cristãos. Chegaram aqui, né? Então foi chamado de cristão, já mudou o nome. Então todo mundo era chamado de cristão. Por quê? Porque eles andavam e falavam igual a Jesus Cristo, igual o Pai, né? Então, se a gente hoje diz que nasceu, se não tivesse a identidade de parecer com Jesus, nunca nasceu não. Nunca nasceu não. Tá só na conversa. Porque o verdadeiro Filho de Deus, ele é diferente. O verdadeiro cristão está dizendo Cristo. Está na vida dele, está nele. Então todo mundo tem que chegar e olhar, né? Todo mundo queria chegar perto de Jesus. Por quê? Porque Jesus realmente ele atraía as pessoas. Como Filho de Deus, ele atraía. Porque Jesus era totalmente diferente das pessoas desse mundo. Totalmente, que as pessoas olhavam para ele assim, não tinha como negar. Mas realmente chegou a época de matar ele com inveja, né? Ali os sacerdotes, os religiosos, com inveja, né, dele. Aí planejaram a morte dele, mas que Jesus fez a diferença, né? E também ensinou os discípulos como ele realmente agora era cidadão do céu, eles tinham que ser diferentes. Tinha que andar, foi 3 anos e meio ensinando eles. E realmente eles provaram que depois que Jesus morreu, que eles botaram em prática aquela vida. Todos eles morreram, né? Pela causa de Cristo. Todos eles morreram. Acho que somente João que morreu na velhice, mas o restante morreu igual Cristo. Que foram perseguidos, porque quando a pessoa se torna um verdadeiro cristão, que é a sua identidade, ele é odiado por esse mundo. O mundo não quer mais ele aqui. Ele está aqui, Deus deixa ele aqui, que nem Jesus fez a oração lá em João 17, para que não tirasse eles do mundo, mas que livrasse do mal. Para que eles pudessem aqui pregar o evangelho do reino de Deus. Poder o evangelho chegar a todas as pessoas. Mas quando você se torna cidadão do céu, nasceu de novo e anda realmente no estatuto de Deus, é um cristão verdadeiro, genuíno, aí o mundo te odeia. Não tem por onde esse evangelho que estão pregando aí, que o mundo, que você tem que ser como se diz, um grande aqui na terra, tudo, e o mundo abraça e todo mundo ainda não é filho de Deus, não. Porque o verdadeiro filho de Deus, ele é odiado. Aqui, ele vai passar os dias aqui na terra, o tempo que Deus permitiu, mas é como se diz, o mundo não quer mais ele aqui. Ele não serve mais para esse mundo. Pode prestar atenção. Os verdadeiros. Agora os falsos, o mundo abraça. Anda com a mão no pescoço, abraçado com os políticos, gosta dele, ele também gosta dos políticos, gosta das pessoas, entendeu? Aí o mundo abraça ele, né? Esse nunca nasceu de novo. Esse aí, ele tá só dentro da igreja, mas a identidade dele ainda é terrena. Ainda não tem identidade do céu, é a identidade terrena. Então isso aí é a minha visão, né? Então a gente observa aí, pastor, conforme você colocou aí, tem essa mistura, né, desse caso aí, né? É que você vai se dissociar do mundo, né? Nós estamos nesse mundo, de certa forma, estamos envolvidos em certas peculiaridades, mas a questão da distinção, da diferença que tem que se fazer aonde você passar, onde você percorrer. E como o pastor falou aqui em relação ao nome, que recebe o nome de cristão, né? Lá em Antioquia, né? Identidade também. Tem como me faz lembrar de uma passagem bíblica lá em Apocalipse 2, versículo 17, a parte B, que vai dizer que quando nós chegarmos no céu, vamos receber na pedrinha branca nosso novo nome. Está lá registrado, a gente não sabe qual é ainda, né? Mas quando chegar lá, vamos receber essa pedrinha branca. Então, a gente observa que as características da identidade do povo de Deus, e de um povo como um todo, tem a questão da língua, tem a questão da cultura, tem a questão também da comida. Então, a pessoa tem que se parecer igual a Cristo. Conforme o pastor citou aqui, Atos
dos apóstolos, que eles foram chamados de cristãos, porque eles pareciam com Cristo. A sua forma de agir, a sua forma de proceder, a sua forma de abordar as pessoas, a sua forma de se conduzir em sociedade, chamou a atenção e eles, não, isso aí com certeza são seguidores de Cristo, são cristãos, quer dizer, recebeu essa nomenclatura, recebeu esse nome. Então, houve uma diferença. Houve uma diferença em relação a uma separação. Então, voltando lá para Abraão, a construção da identidade. Que no caso de Deus, a primeira separação. Deus pede para separar e tem a questão também das peculiaridades do povo de Deus que vai sendo construída. Dentre essas, alimentação. Cada país tem a sua alimentação. E quando a identidade do povo de Deus, qual o alimento do povo de Deus, pastor? É a palavra de Deus. É a palavra, né? É. Então, se a pessoa, de certa forma, ela não gosta do alimento do seu país, ela não come, o que acontece, pastor? Ainda não é filho de Deus. É porque diz lá em Salmo 1, né? Sim. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia. Se você não tem prazer na lei de Deus, não gosta de ler a Bíblia, você não é filho de Deus. Não é filho de Deus verdadeiro. É um impostor, né? Você está ali, mas você não é o verdadeiro filho de Deus. Porque se você for, você ama Deus, que é a palavra. Deus está na palavra, ele é a palavra, né? A Bíblia diz lá em João 1, né, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? João 1, versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então o verbo é a palavra. Então Deus é a palavra. Se eu não gosto de ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, é o estatuto de Deus, é a lei de Deus. Se eu não gosto, o Espírito Santo não está na minha vida. Porque o Espírito Santo só leva a gente para Deus, né? As coisas de Deus. Se você não gosta das coisas de Deus, é porque você ainda não é filho de Deus. O verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus, ele ama, que nem os apóstolos, eles amaram tanto Jesus, que é a palavra, Jesus é a palavra, eles amaram tanto que eles deram a vida dele por Jesus. Não tinha mais nada precioso para eles, acabou. Estavam vivendo aqui, enquanto Deus permitiu, trabalhava, tudo, mas eles agora entregaram a vida dele na mão de Jesus e acabou. Eles caminharam até o último dia, mas amando Jesus e rejeitando o mundo, né? Então, quando a gente realmente, você não pode servir a dois senhores, que nem a Bíblia diz, a Deus e a Mamon, o mundo, então você escolhe amar a Deus, aí o mundo vai te odiar, vai te aborrecer. Ele não quer você aqui. Porque quem manda aqui, que jaz aqui, quem governa aqui é Satanás. O que Jesus falou, Deus desse século, príncipe desse mundo. Ele é quem domina o sistema. Ele está aqui dominando o sistema do mundo. Então, quando uma pessoa sai do sistema dele, nasce de novo, aí ele já não quer mais essa pessoa. Porque o sistema aqui é dele, e essa pessoa está aqui dentro do sistema dele, e ele odeia. Então ele vai jogar todo mundo contra ele, para que a odeie, aborreça ele. Porque está num território que não é dele. É por isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Que a fulana fala mal do crente, acha ruim ainda. Se tu tiver a dar glória a Deus, porque é sinal que tu tem o Espírito de Deus, né? Se o mundo te aborrece, Jesus disse, dê glória, se alegra. Porque o mundo está te rejeitando, é porque realmente não está mais no mundo. Mas se o mundo te abraça, desconfia. Né? Pode desconfiar. E se arrepender e voltar verdadeiramente o Filho de Deus. É o que Tiago diz lá em Tiago 4, verso 4. É infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mas quem é amigo de Deus, constitui-se inimigo do mundo. Então, não tem como unir mais. Não tem mais essa junção, né? Eu tiro, por exemplo, quando eu era do mundo, eu mexia com bar. Sim, pastor. E aqui o bar era lotado de gente. Sim. Né? Pessoal rico vinha beber aqui, né? Só carro novo, né? Sim. Era S10, Raul Lucas, era só gente grande aí bebendo aqui, tirar gosto. Dia que eu me converti, todo mundo foi embora, até hoje. Vai fazer 24 anos agora, no dia 2 de novembro. 24 já, pastor? Agora 2 de finado, né? Dia 2 de finado.
Aí o que que acontece? Todo mundo se afastou daqui, que eram meus amigos. Olha, Mas pastor. como eu não estava mais no mundo, aqueles ali me rejeitaram, nunca mais pisaram nem aqui na minha porta, nunca mais vieram me visitar. E era muita gente. Muita gente rica, muito. Então aí você vê a diferença, né? Como é que faz a diferença? Foi só eu mudar para o outro lado, né? Foi só eu achar o mundo, o sistema do mundo, as coisas do mundo, para me ser odiado, o povo nunca mais pisar aqui até hoje. Então eu fui criando novas amizades, novas pessoas, porque aquele povo todinho que vinha aqui, nunca mais pisaram aqui, nem na minha porta, nem para me ver e me visitar, até hoje. Então por aí a gente vê a diferença, como eles realmente odeiam realmente o povo de Deus aqui na terra é odiado. Toda a vida foi assim. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 6, versículo 14, né? O que é essa junção entre a luz e as trevas, né? É que tem. Então, de certa forma, há essa separação. Uma das características do povo de Deus é esta separação. Como voltando lá para Abraão, Deus separou Abraão do meio dos seus familiares. A gente observa no percurso da caminhada de diversos apóstolos, patriarcas, que quando adentravam a presença de Deus, havia uma separação. Tem que separar. Teve uma separação. E, de certa forma, você acaba criando, de certa forma, aquela situação distinta. Não há mais, a pessoa não se encaixa mais naquela situação, porque ela tem outra cultura. É outra cultura. Como o pastor colocou aqui, a cultura que em voga no mundo é do ódio, você paga na mesma moeda. Já quando você se entrega, nasce de novo, se torna cidadão dos céus, está e tem a identidade do povo de Deus, uma das questões é você perdoar, é você oferecer a outra face, é amar, o que Paulo diz lá em Romanos 12, 21. A cultura é diferente. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então você tem peculiaridade diferente. Então a sua cultura, uma das características, voltando lá à construção de Abraão, é a fé, você acreditar sem você ver. Quer dizer, tudo nesse mundo você só acredita depois que você pegar, palpar, tocar. Tomé, quando Jesus ressuscitou, disse: não, se eu não ver, não tocar lá nas mãos, nos cravos aqui. É porque Tomé ainda não tinha nascido. Não tinha nascido ainda, né? Ele tinha que tocar. A cultura do mundo é tocar, é pegar, é ver. A identidade do mundo é essa. Mas a identidade do povo de Deus, né? Caracterizada e ali iniciada em Abraão, é a cultura de você não ver e acreditar, de confiar sem enxergar, sem apalpar. Obedecer sem estar vendo. Obedecer sem estar vendo, né? Então, nós somos chamados para ter essa característica, é uma característica da identidade do povo de Deus, e essa característica, ela é reforçada a partir da nossa alimentação, né? É o que diz lá Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu tenho que me alimentar. A comida dos céus, do reino dos céus, se eu agora sou cidadão dos céus, a comida é a palavra. Jesus falou lá, rebatendo o diabo em Mateus 4, versículo 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pastor foi bem contundente aqui. Se não lê a Bíblia é porque... É o pão. Se Ele não gosta, ele nunca nasceu. Não é de Jesus. Então, não, ele não gosta das coisas de Deus. Não gosta de ler a Bíblia, não. Né? Parece até ser muito dura essa palavra, mas para te dar um choque de realidade. Não gosta, pode estar desconfiado. Se você não gosta das escrituras, de ler a Bíblia, pode desconfiar e pedir perdão para Deus e voltar de novo, né? Ou então está acontecendo alguma situação que o pastor sempre gosta de citar nas suas pregações, que quando a pessoa está doente, né? Não tem vontade de comer, né? O primeiro sinal é que falta um apetite, né? Falta um apetite, né? Falta um apetite. Então esse apetite aí é o quê? É o Espírito Santo. O Espírito Santo afastou e você não tem prazer mais. Que alimentar com a palavra. Se alimentar com a palavra, que é que nós vamos entrar aqui agora, a questão do Espírito Santo, porque quando Deus chamou Abraão lá, pastor, Gênesis 12, ali, de certa forma, começa a fazer a construção do povo de Deus, ali algumas peculiaridades, questão da fé, você cresce em ver um Deus que surgiu assim, uma voz falando, e ele saiu com essa perspectiva, nessa crença de acreditar nessa voz sem mesmo ver, e que é a questão da fé. E, de certa forma, lá na frente, Deus estabelece com ele um pacto para mostrar a união e a interligação entre Deus e fez uma aliança. Fez uma aliança, né? Lá em Gênesis 17, que foi a circuncisão, né? Tem que fazer aliança, e a circuncisão era para mostrar que era... a demonstração do pacto que Deus tinha com o seu povo, que ali... Circuncidar.
Começou em Abraão aquilo ali. E, aí tinha a separação, né, do mundo, do povo, né? quer dizer, já havia porque já era diferente, porque era o único povo circuncidado. Era. Começou em Abraão a circuncisão, né? Então, Deus velou tanto por essa aliança que a gente observa que os descendentes de Abraão, que foram vindo depois, Isaac, seu filho, Jacó, seu neto, e ali depois os filhos de Jacó, me faz lembrar até de uma ocasião quando Jacó peregrinando ali pelas terras em busca da promessa de Abraão, a terra que manava leite e mel, eles se depararam numa certa cidade lá em Siquém, e ali aconteceu que a sua filha, Diná, a única filha que ele tinha, ela foi violentada sexualmente por aquele rapaz, Siquém, que recebeu o mesmo nome da cidade, que era filho de Amor. Aí o rapaz ficou apaixonado pela mulher, só que isso foi uma afronta para Jacó e os seus filhos, né? Não podia se misturar com o povo do mundo. Eram circuncidados, tinham pacto com Deus, né? Não podia, né? Aí o que foi não podia casar, só se ele circuncidasse. E, de certa forma, a humilhação de ter a filha sido abusada, né? Aí o que foi que aconteceu? Eles se assujeitaram. Lançaram uma proposta para ele. Eles quiseram se unir. Se unir. Aí como se une? Só se você circuncidar. Circuncidar, né? E eles aceitaram. Aceitaram, Pô, né? que velho, tudo a dor. Ei! Aí o que acontece? Aí foi uma cilada, né? Que eles fizeram. Simeão e Levi, né? Simeão e Levi disse não, só se ele circuncidar. Né? Até o pai dele não sabia disso, né? Aí foi já malícia dos dois irmãos. Que sabia que quando ele circuncidasse iam ficar fracos. Fica fraco. Eles queriam matar ele com raiva, cada irmã. E eles circuncidaram. Aceitaram. Na mesma noite eles mataram tudinho. Mataram tudinho, né, pastor? Jacó teve de sair correndo, né? Sim. Sair correndo com medo, porque era muita gente, eles eram pouco, né? E você vê que ali já estava no sangue, na raiz. Os filhos de Jacó, né? Sim. Não aceitaram essa união, né? De unir eles com o pessoal do mundo. Deus não era circuncidado, né? Deus já tinha falado, se não me engano, lá em Êxodo 32, acho que foi Êxodo 32, versículo 10, se não me engano, fala que o povo dele não poderia se unir, né? Não fazer aliança. Não fazer aliança com outros povos, né? Outros povos, não podia. Não podia, né? Aí Deus estabeleceu ali o pacto da circuncisão. Então, de certa forma, eles usaram essa estratégia, né? Não, vocês podem se unir conosco, mas só se vocês se circuncidar, né? E eles caíram aí em cima e Levi, partiram pra cima, né? Mataram tudinho, né? E outra coisa, você vê também que sempre o povo de Deus, eles fracassam, erram, né? Por exemplo, lá em Esdras, né? Capítulo 10, né? De Êxodo, capítulo 10, 12, né? Que eles se misturaram quando vieram lá do cativeiro e casaram com mulher estranha, né? Sim, sim. Casaram com mulher estranha e eles estavam passando agora por muita provação. E ali teve um lá que disse, não, então nós vamos ter que devolver as mulheres tudinho e os filhos. Vamos separar tudinho, mandar tudo embora e para poder fazer uma nova aliança com Deus. Foi o que eles fizeram, né? Aí as mulheres deles, que não eram judia, já tinha filho, mandaram tudo embora. O choro foi grande. O choro foi grande. Aí mandaram todo mundo embora para poder fazer uma aliança, porque Deus não brinca. A aliança que ele fez, ele não quebra. Então o homem sempre está quebrando, né? Sempre está quebrando. Mas quando se arrepende, Deus traz de volta. Quando se arrepende tudo e demonstra com as atitudes, né? Porque eles não demonstraram só dizendo, não, nós estamos arrependidos e continuassem com as mulheres. Não. O arrependimento era mostrando na praça, mandar embora. Foi o que aconteceu também lá em Esdras 10, né? Tinha que sofrer, né? Tinha que sofrer. Esdras 10, né? Também, né? Então, a gente observa, pastor, que esse pacto, essa aliança que Deus fazia, Deus cumpria a parte dele, né? A dele era ele cumpriu, ele quebrava. A gente observa até que quando Moisés ele foi para o Egito e regressou para a sua esposa lá com o seu sogro Jetro, no meio do caminho Deus foi para matar Moisés. Está lá em Êxodo 4, versículo 24 a 26, né? Aí Deus foi para matar Moisés por quê? Porque não se considerou o filho. Aí a mulher dele, Zíporas, né? Correu lá, pegou uma pedra e cortou o prepúcio do menino e jogou para Moisés, homem sanguinário, né? Quer dizer, Deus velando pelo pacto dele, né? Não queria nem saber se era Moisés. Quer dizer, a pessoa tinha que cumprir. Deus fez um pacto, um preceito, um acordo, uma aliança com o povo, né? E essa aliança, como o pastor falou,
Era um povo diferente, exclusivo. Toda a vida foi. Sempre foi, né? Então, pastor, mas de vez em quando o povo se misturava, como o pastor colocou aqui nesse exemplo aí. Deus nunca quis que o seu povo se misturasse. Não, mas e hoje? Como é que tá? Hoje está uma mistura, né, É pastor? por isso que está do jeito que está a igreja. Porque hoje não estão mais olhando isso. Quer dizer, O crente casa com a descrente, sim, a moça casa com o rapaz que não é crente, o rapaz casa com a moça que não é crente. Pensa que aquilo já passou. Mas a Bíblia diz que Deus não muda, né? Ele não muda. Ele continua do mesmo jeito. Essa aliança aí ele não quebrou. Ele não autorizou, não mandou que um crente casasse com um descrente. Não. O que aconteceu com Sansão? Né? Sansão, Deus abençoou Sansão grandemente, mas Sansão, ele quebrou a identidade dele que ele tinha com Deus, né? Aí atrás de uma mulher ímpia, Dalila. Aí o que ele pagou? O pato que ele pagou, o pacto que ele pagou. Foi muito grande, né? Ali depois que ele cometeu essa desobediência, aí perdeu as forças, Deus tinha dado para ele, aí ficou cego. Aí no final, quando ele realmente viu que o erro ele tinha cometido, ele pede perdão a Deus, né? Deus devolve novamente, perdoa ele. E a gente vê muitas pessoas dizendo que Sansão não foi salvo porque ele derrubou o prédio e se matou, suicidou. Mas a Bíblia diz que desde o ventre da sua mãe até a morte, até a morte. ele era nazareu de Deus. Até a morte. Quer Até dizer, a morte. o então versículo tá lá. anteriormente já falava a respeito Já disso. falava, Sansão foi nazareu de Deus Desde desde o ventre da sua mãe até a morte. Até a morte. Então ninguém pode condenar que Sansão suicidou, não. Ali ele fez aquilo ali para poder se vingar dos filisteus. E o propósito de vida dele foi para esse, né? Foi. Ser o juiz de Israel e ser o protetor e guardião de Israel em todas as ocasiões, circunstâncias e A momentos. Bíblia diz que ele nunca matou tantos filisteus na sua morte como antes. Do que na sua vida, né? E o propósito dele foi para esse, né? Isso acabou, o povo de Deus quebrou. Cumpriu o problema. Cumpriu o propósito. Cumpriu o propósito. Mesmo ele morrendo debaixo das pedras, mas não foi um suicídio. Ali foi que ele matou o povo todo, né? Então, pastor, a gente observa aí que Deus, a identidade do povo de Deus, uma das características é a questão da separação. Deus faz esse pacto com o povo lá em Gênesis 17. A gente observa que no percurso, citamos aqui Gênesis 34, esse pedido de Nas e Quimitas, eles tiveram que se circuncidar. Simeão e Levi aproveitaram a fraqueza e mataram o povo ali. Depois nós vimos lá Moisés, Êxodo 4, 24, Êxodo 4, verso 24 a 26. E naquela situação Deus foi para executar Moisés porque não circuncidou o filho. Só que hoje a circuncisão não é mais no prepúcio da carne. Não, hoje a é circuncisão no coração. é no coração, que é o, né, a presença do Espírito Santo também na nossa vida, né? Então quando a pessoa, de certa É o forma, sangue de Cristo. sangue de Cristo, a pessoa se afasta, se mistura, essa mistura com o mundo, o Espírito de Deus se afasta, né? E a gente observa, pastor, que, quando o senhor bem colocou aqui, que a identidade do povo de Deus tem a cultura dos céus. Só que a gente observa hoje em dia que estão buscando a cultura do mundo e misturando dentro do aprisco do Senhor, tendo o jardim de Deus, né? para querer agradar as massas, as pessoas. E não né? vai dar certo, Nunca deu certo. Aí né? o que acontece? O Espírito Santo se afasta. É, porque parece que como a pessoa não vê mais o agir do Espírito Santo, Não aí sente mais. quer usar artifícios humanos, né? Aí, de certa forma, situações que a gente via em boate, em danceteria, a gente vê hoje dentro dos templos. Dentro né? do templo de Deus, né? É. É luz negra, Então a gente é vê, jogo de luz, é fumaça. Aonde já se viu isso? quer dizer, que deixou de ser uma ação espiritual para mexer com o emocional das pessoas. Quer alegrar o povo. Quem alegra o povo de Deus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Mas como ele não está mais, aí o povo virou tudo carnal, né? Agora tá igual o mundo. O mundo para se alegrar é o futebol, carnaval, né? Para se alegrar. Para se alegrar a carne. Porque é a cultura do mundo. É a cultura do mundo. Mas tem muita gente que está seguindo essa cultura. Agora quer alegrar a carne, não é o espírito mais. Quer dizer, o que antes muitas pessoas rejeitavam como errado, hoje é natural. A pessoa veste a camisa de determinado. Alguns até acham que a gente é retrógrado. Eles são demais. Mas tem que ser mesmo. Tem que ver o que está na palavra, né? A pessoa tem que ser realmente. Como é que fala?
zeloso. Zeloso, né, pastor? Tem que ser zeloso pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus. E Pedro diz lá em 1 Pedro 1,16. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo, né? O Senhor Deus, o Senhor nosso Deus é santo. Então, santo. qual é o caminho da santidade? É seguir a cultura do mundo? A cultura do céu. Ou a cultura do céu? Para mim ser santo igual a Deus, qual é o caminho? Onde é que eu vejo isso? Na palavra, né? O povo não está lendo a Bíblia, né, pastor? Está lendo, mas parece que não valoriza. Por quê? Você vê, quando Deus mandou Moisés consagrar Arão sumo sacerdote, Sim. E os filhos dele como sacerdote, como é que era a vestuária? Sim. Era muita roupa. Olha. Era muita roupa. Tinha que vestir uma celeura, tinha que vestir uma calça, tinha que vestir uma túnica, tinha que botar uma roupona. Moço, negócio na cabeça. Era muita coisa para ele poder ir para o altar, na presença de Deus. Tinha toda aquela reverência, aquele respeito. Tudo aquele respeito, né? Tá bom, passou aquele tempo, mas hoje ainda tem que ter essa reverência. A pessoa tem que ir bem vestido para o altar. Bem vestido. Porque sabe, sim. Aí você vê pessoas de calção, de bermuda, porque, sim. pregando a palavra de Deus. Você não vê Deus na vida dessa pessoa. Pode pregar bonito, pode conhecer, mas você não vê. Entendeu? Porque a Bíblia diz lá não é que a gente queira ser aqui, de certa forma, mas vamos até chegar na geração que a gente vive hoje, as pessoas acabam caracterizando, não, essas aí são pessoas. A Bíblia diz lá em Mateus 12:33 que pelo fruto, né? Se conhece a alma. Se conhece a alma. E a gente observa, para você participar de uma audiência judicial, tem a figura do juiz, do magistrado, que há todo um respeito ao decoro, há toda uma formalidade, por causa da figura do magistrado que está ali. Você tem que ter todo aquele respeito pelo juiz, aquele decoro pela posição da autoridade que você está ali diante dela. Você chega no fórum, você não entra de bermuda. Então, quer dizer, existe todo esse respeito, que deve ter esse respeito, zelo, essas formalidades. Eu zelo, gosto e aprecio, e é importante essas formalidades, e uma autoridade que é humana. E para se apresentar para Deus. A autoridade do universo. Do universo, um ser supremo. A gente diz que a gente diz que é um ser supremo. Mas a nossa prática mostra isso. Mostra não, o respeito. O respeito. Eu vou para o altar de Deus para falar da palavra dele. Como é que eu tenho que de qualquer jeito? Só tem que entender isso aí também, para você fazer essa reflexão. A gente não está aqui querendo te condenar, você é livre, você é livre. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 6:12, né? Todas as coisas me são lícitas. Mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então você pode fazer tudo, mas tem as consequências, né? Nós estamos falando aqui sobre a identidade, né? Identidade. Do povo de Deus. Observando as peculiaridades que a gente extrai da Bíblia, a gente está abordando, cabe você. Identidade, como é que o povo de Deus se comporta. Observando os relatos sagrados. Pela Bíblia. Sim. Né? Então aqui ninguém está condenando ninguém, nós estamos dizendo aqui, falando sobre realmente um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho de Deus. Ele não anda na rua aí, como é que... aquele que faz um líder religioso, né? Que diz que é cristão. Anda na rua de bermuda, camiseta, no meio da rua. Como é que as pessoas olham e vai olhar e não vai acreditar? Porque não acredita, o povo do mundo mesmo não acredita. Porque igual o senhor citou ali naquela passagem lá, Hebreus 12:14, né? Seguir a paz com todos. E a santificação. Sem a qual ninguém vai ver Deus na vida dele. Mas Deus é um ser invisível. Como é que eu vejo Deus? Pelo meu modo de viver. Quer dizer, se vê Deus através da vida das pessoas. Da pessoa. Me lembra até daquele profeta, como foi aquele profeta lá? A gente vê, por exemplo, quando o rei, né, Segunda Reis lá, aquele rei, filho de Acabe, que é Acazia, ele caiu de um prédio alto e ele quebrou os pés. E ele ficou na cama, né? O rei Acazia. Sim. Aí o que ele faz? Ele pega, chama lá 2 servos dele e diz, olha, vocês vão lá no Deus Acron. Deus Acron. Vocês vão lá e consulta ele e pergunta se eu vou levantar dessa cama, se eu vou ficar curado. Vão lá e consulta ele. Deus de Acron. Deus de Baal. Sim, pastor. E os 2 servos do rei Acazia foram. Sim.
Mas quando eles saíram que ia na estrada, o anjo do Senhor disse para Elias: vai e encontra com os servos de Acazia e diga para eles se aqui em Israel não há Deus, né? E diga que ele da cama não levantará e que ele vai morrer. Aí Elias foi encontrar com os servos de Acazia. Aí disse para eles onde é que eles iam, perguntou, e eles disseram: não, o nosso rei mandou ir consultar o Deus de Ecrón, se ele ia levantar lá da cama, se ia ficar bom. Aí ele disse assim: olha, diga para ele se aqui em Israel não tem Deus, se aqui em Israel não há Deus, e que ele certamente não levantará da cama e ele vai morrer. E o pessoal voltaram. Os servos do rei voltaram. Chegou lá, o rei disse: olha, vocês já voltaram? Não, encontramos um homem ali, ele falou assim. Aí o rei disse: e vem cá, qual era o traje dele? Olha a identificação. É Segunda Reis, né? Segunda Reis. Capítulo 1, versículo 7, versículo 8, né? Aí ele diz: como era o traje dele? Não, ele se vestia pelo de camelo e um cinto de couro no lombo. Isso é Elias, o Tebita. É Elias o Tesbita. Mas o rei sabia. Mas através de quê? Da vestuária de Elias. As características, né? Tinha identidade. Ele andava vestido de pelo de camelo e... Aí ele disse: já sei, é o profeta Elias. Na hora que eles deram a caracterização do homem, na mesma hora... Nem falaram o nome dele. É Elias. Ah, Elias o Tesbita. E morreu. Morreu. Não teve jeito, morreu, né? Morreu. Então, quer dizer, tem uma identificação. Uma identidade, né? É, conheceu ele pelo traje. Você vê também que lá em Mateus, capítulo 3, a Bíblia diz que João Batista, né, ele se vestia de pelo de camelo e um cinto de couro. Ele veio as mesmas características de Elias, né? Se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Então o povo já conhecia que lá no deserto, quem está lá é João Batista, a roupa dele. Teve até aquele profeta que ele ia passando e a mulher dizia, né? Ah, é, também, Eliseu. Eliseu, quando ia passando na estrada, a mulher chamou o marido dela e disse: olha, eu vejo que esse homem é um homem de Deus. Como é que ela sabia? Pelo comportamento, Deus na vida dele. Ah, vamos chamar ele e fazer um quarto para ele ficar aqui perto. Fizeram um quarto, botaram uma escrivania lá, uma mesa, uma cadeira, aí botaram lá um candeeiro, uma caneta, e quando ele ia passar, ele descansava ali, né? E a mulher foi abençoada com um filho já na idade avançada, né? E Deus abençoou, né, pastor? Então, quer dizer, as pessoas vê Deus na sua vida. Porque lá que diz lá em Hebreu, né? Sem a paz e a santificação. Seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Ninguém vai ver Deus na tua vida se você não tiver essa característica. A paz e a santificação. Santidade. É a santidade. É a marca do povo de Deus, é a santidade. Né? A santificação. Santificação. Não é que é questão da roupa, sal. Roupa não salva, porque tem muita gente com roupa comprida e a língua maior do que o, né? A questão é porque quando é igual uma fruta, né? Como é que eu sei que a fruta está madura? Né? Quando ela tá amarelinha. Pelo lado de fora. Pelo lado de fora. Mas ela só fica, se ela ficou amarela pelo lado de fora, porque dentro já tá maduro. Tá maduro. Quer dizer, você vai externar aquilo que você tem dentro de você. Né? E quando, de certa forma, você está com a cultura do céu, você vai externar e isso vai se configurar através das suas vestes. Das suas roupas, né, pastor? Você vai ter um brilho, né? Um brilho é diferente. A Bíblia diz que o povo de Deus tem um brilho. É o brilho é esse aí. Santo, é o Espírito Santo, o brilho, então verdade. As pessoas vão ver e ver essa marca. Na hora que bate o olho, já diz: vocês são crentes, né? Não é assim? Quantas vezes? Só vai passando e nunca nem viu ele. Mas olha para ele e diz: vocês são crentes, né? Quer dizer, o povo de Deus é diferente. O mundo reconhece. Quando o mundo não te reconhece, não tem identidade para o mundo, está perdido. Alguma coisa a pessoa tem que começar a se questionar, a observar, né? A primeira coisa que você deve observar, que você realmente não está agradando a Deus, é quando o mundo te abraçar. Andar contigo, gosta de tu, tu anda no meio do povo. Andar tem que andar, né? Jesus andava com os pecadores. Com todo mundo, né? Todo mundo, mas ele... Pode fazer diferença, distinção, né? Não é isso não. Porque ele amava o pecador, mas ele aborrecia o pecado. Logo todos nós somos pecadores, mas há um pecador remido, né? Aí você não pode andar desse jeito, né? Por exemplo, aquela mulher, quando eles levaram ela para que Jesus julgasse. Então, olha aí os fariseus lá, os religiosos. Essa mulher foi pega em adultério.
E na lei de Moisés tem que ser apedrejado. Aí Jesus amou aquela mulher que era pecadora. Se aquele que não tiver pedra, Pecado. que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Jesus amou ela, não a atitude que ela praticou. E quando Jesus diz isso, que sai todo mundo, aí ele pergunta para ela, cadê os teus acusadores? Ela disse, Senhor, ninguém me acusou. Ele disse, nem eu. Agora vai e não peques mais. Quer dizer, Jesus não aceitou o pecado dela mais. Você vai e não peques mais. Eu vou te perdoar. Agora não faça mais. Pronto. Amou a mulher, mas não amou o pecado dela. Orientou ela, né? E tem que ter uma mudança de vida, Tem né? que mudar. Tu vai, mas não peques mais. Quer dizer, ele sabia que ela tinha caído em adultério. Não entra nessa prática mais. E é aquele versículo que o pastor citou lá em 2 Coríntios 5,17, né? É. E se alguém está em Cristo, né? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então Jesus falou para aquela mulher, perdoou ela e disse, agora tu vai, mas não peques mais. Pronto. Então é que nem a gente não pode sair, você tem que ir num bar para pregar por... Essa semana mesmo eu estava lá no Tocantins pregando, cheguei num bar, eu mais tua mãe, aí tinha um bocado de gente. Eu disse, vocês podem aí me dar ouvido para me dar uma palavra aqui? Todo mundo parou. Olha aí. Pararam todo mundo, o dono do bar, para, vamos ver o irmão. Aí tinha um crente sentado, eu não sabia que era crente, tava lá na mesa com ele. 007. Tava lá ele. Tá. Depois se identificou. Aí tava lá sentado. Aí eu comecei. Agente secreto do céu. Ninguém sabe que ele é crente. Aí eu comecei, né? A mostrar, né? Pregando o evangelho e tudo, e falando. Aí eles disseram, olha, esse bem daqui, ele é crente. Ele é crente, irmão, aqui na mesa e tal. Aí ele se levantou, né? Ele ficou tão desconfiado, ele se levantou. Não, tal, de você tá pregando para eles aqui? Aí teve um lá que disse, não, ele prega para nós conhecemos ele aqui, tudo, ele é daqui mesmo. Aí ele disse, irmão, eu tenho 65 anos de crente, nasci no evangelho e tal. Muito bem, irmão, então tá bom. Ele se levantou e saiu, né? Ficou incomodado, né? Ele saiu, né? Acho que ele ficou envergonhado. Aí quando eu ia saindo, aí teve um deles que disse assim, irmão, fala mais da Bíblia para nós. Olha a sede, né? A sede. Tua mãe viu de lá. Fala mais da Bíblia para nós, fala mais. Aí eu digo, olha, Jesus disse lá em Mateus 28, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Você está cansado dessa vida? Aí comecei a pregar. Oi, irmão, tal. Então, meu irmão, só tem dois caminhos, o céu e o inferno. Falei lá para escalar tudo aí. Abençoei, orei e saí, fui embora. Lá na frente orei pelo velho. Olha aí. Aceitando Jesus. Então, pastor, a gente vê que outra característica da identidade do povo de Deus é esse amor de falar do seu país, né? Eu fui lá dentro do bar. Falar do seu país, os céus, né? Apresentar lá o presidente do país, o rei do país. Que apresentei lá Jesus para eles, gostaram. Então, a pessoa talvez que não fala de Jesus, algo a pessoa tem que pensar o que está acontecendo, né? Nós somos chamados para anunciar, né? É que nem está escrito lá em 1 Pedro 2,9, né? Isso. Pedro 2,9 diz assim, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para vos anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos chamados para isso, né? A nossa identidade é pregar o reino de Deus, falar de Jesus, não tem como. Como você vê hoje, ninguém quer mais falar de Jesus para ninguém. Os crentes querem ir para a igreja e tudo e tal. A gente vai e volta muitas vezes, tá condenando, só apontando o dedo. Mas é a verdade. Você vê pouca gente hoje na rua evangelizando, né? Tem que fazer uma programação muito grande na igreja para chamar as pessoas para ir, como se ele não tinha recebido uma ordem na hora que aceitou Jesus. E Jesus disse lá, né? Chamou, vinde a mim, depois de pregar o evangelho. Mas essa ordem parece que não está funcionando em muita gente. Aí o pastor da igreja tem que convocar um dia para evangelizar. Dia especial. Um dia especial. Dia D. Tal dia vai ter um grande evangelismo. Mas é todo dia. Quer dizer, o evangelismo, como nós falamos aqui no segundo podcast, você pode ver lá as experiências do pastor que a gente fala sobre a evangelização, né? E lá o pastor comenta diversas experiências, dentre elas o pastor fala que evangelização é um estilo de vida, né? Não, tá no sangue do crente. Onde você passar, os ambientes que você venha percorrer, você fala, naturalmente sai, você... Se aproxima de uma pessoa, você já fala. Já fala, é natural do crente. É natural, né? Do Filho de Deus, é natural ele falar do reino do Pai. Que a Bíblia diz também lá em Lucas 6,45, parte B, que a boca fala...
coração está cheio. Quer dizer, então a pessoa tem que ver se... O que ele não está falando? Será que ela está cheia de Deus? Ela está se enchendo de quê? Porque nós temos 2 canais. Pelo menos eu vou destacar 2 aqui, que há dentro do nosso coração, do nosso interior. Que é a visão e a audição. Então a pergunta é, o que você está ouvindo por aí? O que você está vendo? Salmista disse lá no Salmo 101, versículo 3, a parte A, não porei coisas más diante dos meus olhos. Aí o povo está assistindo tanta coisa aí. E Paulo, quando escreveu a primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 14, no versículo 26, olha o que Paulo disse. Paulo disse assim, que farei eu, pois, irmão, quando vos ajuntar, cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Faça tudo isso para edificação. Quer dizer, quando junta, é para falar disso. Um fala de salmo, outro fala de quê? Doutrina. Por exemplo, falar de salmo. Está lá escrito no Salmo 119 e no versículo 131, né? Ele diz lá, abri a boca e respirei, por desejei os teus mandamentos. Aí o 132, olha para mim e tem piedade de mim, conforme usa com os que amam o teu nome. Salmo. Aí doutrina, está escrito lá, você vai dar a doutrina, que ele está falando. Fala de salmo, aí você fala vários salmos, quando se encontra, os irmãos crentes. Aí outro fala de salmo, outro fala de doutrina. Por exemplo, uma doutrina aqui que está em João, 1 João 2,4, né? Diz lá, aquele que diz, eu conhece Deus, Jesus, e não guarda seu mandamento é mentiroso, e não está nele a verdade. Isso é uma doutrina pesada, né? Olha. Chama de mentiroso. Olha aí, quer dizer, quem não guarda os mandamentos, quer dizer, quem não guarda a palavra de Deus, e não bota em prática é mentiroso. Então não adianta só falar com a boca. É doutrina pesada. Outras, revelação. Deus lhe dá uma revelação. Mas acontece que hoje, a maioria, quando se encontra, é para falar de quê? De política, é para falar de futebol, né? Falar da vida alheia, falar dos pastores, da mulher do pastor, do filho do pastor. Quando os crentes se juntam, a maioria é para isso. Está errado. A Bíblia diz lá, porque a pessoa tem que ler a palavra para poder ele se corrigir. Eu e você. Quando vocês se juntar, Paulo disse, um fala de salmo, outro ali fala de doutrina, outro fala de quê? Revelação, Deus te deu, tu revela. Fala em língua, interpreta. É a linguagem, a identidade do crente. Não estão falando de identidade? Tem que falar no céu. Então é isso, a identidade, falar as coisas de Deus. Aí você é um verdadeiro filho de Deus. Então, nós estamos caminhando aí certinho. Verdadeiro filho de Deus, a identidade é essa. Não tem como se reunir um bocado de crente, ou 2 ou 3 crentes, para discutir negócio de futebol. Ah, eu tenho meu time, meu amigo, você é carnal, você ainda não se converteu, você é carnal, entendeu? A Bíblia que diz, não sou eu, porque quem é do céu fala as coisas do céu, não é daqui da terra não, nós já nascemos de novo. Ele disse que é uma nova criatura. Mas é 1 João 2, versículo 15, né? 1 João 2,15. Não ameis o mundo. Olha aí, nem o que no mundo. Quem ama o mundo? O amor do Pai não está nele. Porque tudo é concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com as suas paixões e concupiscências. Mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha aí, é Bíblia. Né? É Bíblia, nós estamos falando da Bíblia. Então, também a pessoa olha assim, eita, eu lembro até lá de João capítulo 6, né? Que as pessoas disseram, duro esse discurso, né? Mas Pedro disse assim, Senhor, quando Jesus disse, Jesus falou assim, né? Vocês não querem ir também, não? Vocês também não querem ir, não? Aí Pedro disse, Senhor, só tu tens as palavras para onde iremos nós, que somente tu tens as palavras da de vida eterna. Pronto, acabou. Então a gente tem que observar, não é que o discurso é duro, não é que a palavra é dura, talvez que a gente está adaptado a uma outra realidade, que não é a realidade da identidade do povo de Deus, que são sinais da volta de Cristo. Né? Mateus 24, 12 vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase. É tudo. Não é não, quase tudo. Só que nós não venhamos nos encontrar, quer dizer, que venhamos nos encontrar nesse quase, que ainda não esfriou. Né? Como é que eu posso isso? Jogando lenha na fogueira, né? Lá Levítico 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas eu tenho que jogar a lenha na fogueira, né?
É a leitura da palavra, a oração, sempre. Porque a palavra, ela traz novamente a chama no coração, quando você prega a palavra. A pessoa pode achar ruim, mas, por exemplo, quando uma criança, ela adoece de tosse, né? Que nem vocês quando era pequeno. Aí o menino tá tossindo, os médicos passam um xarope bem docinho. E ele é vermelhinho, o menino gosta. Doce! É o doce. Quer tomar direto. Então ele é docinho, rapaz, e ele é vermelhinho. O menino acha bom, chega lá no beijo. Mas tem enfermidade que isso não resolve. Tem enfermidade, por exemplo, a pessoa adoece do fígado, só remédio amargo. Ei. Ninguém quer. A pessoa tem uma doença aí que tá, uma enfermidade que não sara. Tem que ser bezetacil. Dói, mas tem que tomar. A dor é grande, mas tem que tomar que vai sarar. E não adianta dar um remédio xaropezinho que dá para menino que não vai sarar. Então é a mesma coisa. Tem vezes que a pessoa está tão doente, não está enxergando, que tem que dar um remédio duro. Nós estamos dando aqui. Porque muitas vezes, se não tomar cuidado, a gente acaba se acostumando com o mundo. E Paulo diz isso, né? Vai. Romanos 12, versículo 2. Vai se acostumando. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que possais compreender qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. E a renovação da mente é ler a palavra renovando as promessas, as obrigações e os direitos, né? Que a gente volta lá a respeito do que uma pessoa se registra, começa a receber os direitos de cidadão, né? Que até o artigo lá que eu acabei esquecendo o final, mas aqui repetindo para ver aqui a memória agora, que é artigo 5º da Constituição, caput, que vai dizer: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o direito da inviolabilidade à vida, à igualdade, direito da inviolabilidade à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos dessa Constituição. Então, quando você se torna cidadão do céu, você começa a ter direitos, tem obrigações, mas também tem os direitos de usufruir, né? As dispensações do céu, de viver uma vida abundante quando sai desse plano terrestre, mas também aqui na terra, com a identidade do povo de Deus. Mas para isso, você tem que se adequar, tem que se habituar, tem que se enquadrar dentro dos parâmetros de Deus. Mas a questão, pastor, é que as pessoas querem que Deus se enquadra nele. Nele, na realidade dele. Não ele se enquadrar na realidade de Deus. A Bíblia diz: não se conformeis, quer dizer, um molde, né? Um molde. Deus tem uma forma. Uma forma, você tem que entrar naquela forma. E não deu entrar. Não, na sua. É você que tem que entrar. Que nem uma vez encontrei no supermercado um pastor. Sim. Aí ele deu a camisa do Brasil. Aí ele veio falar comigo, né? Aí eu perguntei: como é que tá? Tá tudo bem? Ele: tá tudo bem. Eu digo: não tá bem não, rapaz. Porque você é pastor e anda com a camisa de futebol. E o que é que tem? Ele falou. Eu digo: tem sim. A Bíblia diz que um pouquinho de fermento leva toda a massa. Gálatas 5:9. Eu digo: como é que tu vai te apresentar para tuas ovelhas, rapaz, desse jeito? Qual o exemplo que tu tá dando? Aí comecei a doutrinar ele. Ele não achou bom não. Pastor da nossa convenção. Aí ele disse assim: você quer ser muito santo, quer ser Deus, quer ser muito santo vocês. Aí, mas tu também tem erro. Eu digo: eu sei o que eu tenho, agora aponta meu erro, tira a pedra, que eu vou me corrigir. A Bíblia diz que é para exortar uns aos outros. Me exorta agora. Aonde eu estou errado, pode ser que eu não estou vendo. Eu te exortei agora me exorta. Se eu dou essa liberdade para ele, né? Você pode jogar pedra em mim, que eu vou consertar e não vou ficar zangado contigo não. Pode falar. E ele tutubiou, não apontou, né? Não é que eu não tenha pecado. Tem, todo mundo tem. Mas eu digo: agora aponta o meu. Porque tu disse que eu quero ser santo demais. E aí tu não lê a Bíblia não, que lá em João diz, né? 1,15, né? 2,15. 2,15. 1 João. 1 João, né? Não ameis o mundo, né? Não seja santo. Sim. Né? 1,15, né? E aí, qual que fala sobre o quê? Seja santo, porque eu sou santo. Toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,16. 1,15. Agora não lembrei agora. 1,16, Abre aqui. Olha aí. Tem o 1 Pedro 1,16 que vai dizer: porque escrito está, sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Isso é 1 Pedro 1,16. Agora qual é o que o senhor está falando? Falando aqui, é Pedro, né? 1 Pedro 1,16. Mas como é santo aquele que vos chamou, é 1,15, né? 1 Pedro. 1 Pedro 1,15. Sede vós também santos. Em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está: serdes santo, porque eu sou santo. É o versículo 16 esse. 16.
Então as pessoas querem ser muito santo, então lê a Bíblia, porque Deus manda você ser santo. Em toda a vossa maneira de viver. E você está com uma maneira diferente. Você está aí com uma roupa do mundo. Você está amando o mundo aí com essa roupa, fazendo propaganda do mundo, futebol. Aí parece que depois disso, eu sempre ouvia ele, mas nunca tinha falado, né? Dessa vez eu falei. Nunca mais eu vi, né? Quer dizer, a injeção foi dura, mas ele consertou. Eu não a bezetacil pesada. Ele nunca mais vi ele com camisa de jogador de futebol. Sempre eu vejo ele pela rua, não vi mais. E eu sempre eu via na rua, na casa dele, no comércio. E graças a Deus que... Então, quer dizer, a Bíblia diz para exortar uns aos outros, né? A identidade do povo de Deus. Nós não podemos misturar com o mundo. Deus sempre velou, que a gente não... A gente deu o exemplo lá, né? Que Deus sempre velou pela exclusividade do seu povo. Porque quando se mistura, traz problemas. Traz para você mesmo. É para a pessoa mesmo. É para você mesmo, porque Deus não se agrada. E aí o que Deus diz? A Bíblia diz que Deus castiga aquele que Ele ama. Ele ama você, Ele vai te castigar. E faz até lembrar, pesar o braço. Lá em Êxodo 12, versículo 38, que quando o povo saiu do Egito, saiu um cambalacho de gente com eles. Uma mistura, foram com eles. Né? Permitiram ir, misturou. Aí quando chega lá em Números 11, a partir do primeiro versículo 4, já no 4 diz que aquele cambalacho de gente começou a ter saudade dos pepinos do Egito e começou a influenciar o povo de Deus. E o povo ficou amargurado com Moisés, zangado e querendo voltar para o Egito por causa de quê? Da influência daquela mistura. Aquela mistura. E então a pessoa diz, pode deixar, tem nada não. Vai entrando, tem nada não. Ele está lá no mundo. Está lá no mundo, porque vai influenciando, né? Todos nós somos seres influenciadores e influenciados. Agora nós somos chamados por Cristo para influenciar o mundo para Deus e não deixar o mundo levar. Aqui dá um exemplo aqui. Para a gente encerrar, sim, dar um testemunho. Quando eu estava no mundo, que eu tocava bar, que eu não era crente, eu abri um bar, era muita gente que bebia aqui, aí em frente da nossa casa aqui, tinha um rapaz crente. Aí todo dia, todo domingo, ele era um pedreiro muito grande, e ele comprava na minha mão aqui por semana e pagava certinho toda semana, né? E ele ganhava muito dinheiro e era crente, bem vestido. Pegava as filhas dele de 5 ou 8 anos e ia para a igreja, a escola dominical. Todo domingo eu via aquilo. Eu ficava admirado. O senhor não era crente? Não era crente, eu achava bonito, né? Bem arrumado, alinhado. De manhã cedo ele ia na feira, dia domingo, chegava com frango. 8 horas ele chegava com um frango, capão grande. A mulher dele não era crente, só ele. Mas ele pegava as meninas e ia para a igreja, escola dominical. Os cultos, direto, né? Aí o que acontece? Para dar um exemplo, como é que um pouquinho de fermento, um pouquinho de fermento, ele leveda toda a massa. Isso eu vi ele mardeando desse jeito. Aí o que acontece? Um dia ele chegou aqui em casa, um dia de domingo, aí ele disse para mim, Seu Antônio, você vende vinho? Eu digo, vendo. Tem vinho gelado? Eu digo, tem. Bota um copo para mim. Eu digo que tu não é crente? Ele disse, não, mas vinho a gente pode beber. Crente bebe vinho, bebe vinho, até Jesus bebeu. Aí eu botei um copo. Você não era crente. Não era crente, não. Era dono do bar. Vendia cerveja. E mas ainda deu para pai, crente não bebe. Porque eu sabia que crente não bebia. Sim. Falei para ele, porque eu via como era o exemplo dele, todo domingo, nos cultos, tudo. Sim. E com as filhas dele. Aí ele chegou nesse dia, me pedindo um copo de vinho. Aí eu falei, tu não é crente? Aí ele disse, não, mas vinho a gente pode beber. Aí eu tinha gelado no congelador, botei, ele bebeu e foi embora. Aí demorou 2 horas e chegou de novo. Só tá me dá outro copo de vinho. Botei outro copo, queria vender. Aí ele bebeu e foi embora. Aí, daqui a pouco ele chegou. Aí disse, quanto é o litro de vinho? É porque eu vou pra praia com minha mulher, tudo, e eles lá estão bebendo cerveja, cachaça, e eu vou beber vinho, né? Aí eu também nem... Eu digo, é tanto. Aí ele pagou. Aí levou. Meu irmão, ele chegou de tarde aqui, o povo trazendo ele no braço, bêbado. Chegou lá, acabou o vinho, ele entrou na cachaça e na cerveja. Olha, rapaz. E nunca mais se aprumou. Olha. Nunca mais, ficaram com dó dele. Aí, ele não foi mais para a igreja, aí ele ia trabalhar, aí vinha aqui em casa, aí começou a beber cachaça. Aí do meio pro fim ele não trabalhava mais, só sentado aqui. Aí queria me comprar e não vendia maciado para ele. Foi só fechando as portas para ele. Só fechando, Deus fechou. Um grande profissional, pagava perdia, sempre tinha serviço. Eu não era crente, eu via aquilo tudo, eu honrava ele na época, tudo. Aí comecei a ficar, foi com raiva.
porque ele ficava aí sentado na mesa querendo beber sem dinheiro e eu não vendia. Olha, rapaz. Perdeu o crédito, perdeu tudo. A mulher dele começou Sujou o nome. xingando ele, porque ele não trabalhava mais. É que a Bíblia diz lá em Mateus 5, do 13 ao 14, né? Que o sal, né? O sal. Quando se torna insípido, o 13, né? Não presta mais pra nada, não ser pisado. Ser pisado. Agora ele estava sendo pisado, todo mundo, a mulher dele. Fiquei com dó. Aí ela foi embora para São Paulo. E ele ficou aí jogado aí bebendo, sozinho. Ela levou a filha dela. Aí depois ele foi embora para lá. Fiquei sabendo que ele estava lá na sarjeta, lá na casa do irmão, bebendo, tudo. E não tinha mais notícia dele. Tem mais de 20 anos que eu não era crente. E ele nunca mais pisou aqui. Então, quer dizer, ele, um pouquinho de fermento, começou com um copo de vinho. Um copo de vinho, tem nada não. Tem nada não. Aí começou a beber, depois comprou 1 litro. Olha aí. Que disse que ia lá para praia. Parece que o senhor falou uma vez, não sei se que pediu para botar no congelador para não... Foi. Né? Aí ele botar no congelador aí para não levar para lá. Aí vinha disse que eu comprava enquanto ele vinha, pegava aí, que era mais tomava, né? Porque ele disse, comprando 1 litro é mais barato que no copo, né? Você vender é mais caro. Aí, pronto. Quer dizer, rapaz. É por isso que tem que vigiar, né? Tem que... A identidade do crente. Ele não pode, um pouquinho de fermento. Não tem nada não. Você fala com as pessoas, não tem nada não. Né? Tem nada não. A Bíblia diz lá, observando a história desse rapaz, se concretiza na vida dele o que disse o salmista no Salmo 42, versículo 7, a parte A. Um abismo puxa outro abismo. Puxa outro abismo. Pois é, e ele fiquei com muita dor dele, nunca mais vi ele. Ele nem sabe se eu sou crente hoje, né? E a gente não se viu mais. Não se viu mais, né? Aí, por aí, a gente tem que estar debaixo do sangue de Jesus, pedindo todo dia misericórdia e vigiando. Vigiando. Porque a Bíblia diz, quem está em pé... Cuidado para que não caia, né? Cuidado para que não caia. Paulo diz lá, então é por isso que a gente está aqui, trazendo essa palavra, mostrando a verdadeira identidade de um cristão, de um crente, né? Povo de Deus. Para vigiar o povo de Deus, como é que deve se comportar nesse mundo. E não ficar com o negócio, não tem nada não, Né? Tem que ser santo, tem que ser reservado, tem que ser exclusivo para Deus, né? Então vamos aqui orar encerrar o podcast, né? Como o pastor colocou aqui nas suas colocações, abordou nas suas colocações aqui, e com certeza Deus falou profundamente aos nossos corações. Então, convido o pastor para encerrar com oração. Desde já agradeço ao pastor por mais essa oportunidade aqui conosco, pela sua presença aqui neste momento. Pai Santo, Pai Eterno, nós te agradecemos pelo teu Santo Espírito, Senhor, que falamos o que estava no nosso coração, Pai. Que tu venha abençoar cada um que ouviu e que a pessoa sinta, Pai, que nós não estamos aqui para querer, Pai, apontar o dedo para ninguém, mas tu mandou pregar a tua palavra, pregar a verdade. E nós estamos pregando a Bíblia para as pessoas que vão assistir e ouvir. Que o Senhor possa, alguém, Pai, que esteja numa situação dessa, que se arrependa e volta novamente para Cristo. E aceita Jesus como Salvador e o Senhor perdoa os pecados. Em nome de Jesus. Abençoa a todos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Então você pode ouvir essa palavra aí, como o pastor colocou aqui. A gente não está querendo condenar ninguém, mas a Bíblia diz lá em Lucas 12, verso 48, parte B. Quanto mais é dado, mais lhe será cobrado. Quanto mais se tem, mais lhe será exigido. Então se a gente tem o conhecimento e não passar, Deus vai cobrar da gente. Está lá em Ezequiel 33, a partir do versículo 13, que diz, olha, se a pessoa estiver errada e você disser para ele que ele está errado, ele pode morrer no erro, mas o sangue cai na cabeça dele. Mas se você saber que ele está errado, você não falar, ele pode até morrer no erro dele, mas das tuas mãos o sangue dele eu vou requerer. Então, Deus entregou, acaba tem que botar para fora, né, pastor? Levítico 5 também, que aí. Levítico 5, versículo 1, né? Diz o seguinte, quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunho de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não revelar, levará sua iniquidade. Levítico 5, versículo 1. Então, Deus te abençoe, te agradecemos mais a sua oportunidade, se inscreva no canal Renovo da Alma, aí você clica no sininho, dá aquela curtida, aquele legalzinho, aquele like, comenta, pede oração, dê a sua participação, diga a sua opinião a respeito do que foi tratado aqui. Adquira um dos nossos livros aí, você pode digitar quero comprar, que a gente vai entrar em contato com você, pode pedir oração aí. Deus te abençoe, você é uma bênção. Até a próxima, querido Deus, em nome de Jesus.